Sejam muito bem-vindos à nossa primeira dica aqui do nosso grupo, o 5 da OAB é o nosso grupo secreto de primeira fase. E a dica número 1 que eu tenho para você, eu tenho certeza que isso vai ser perguntado para você na primeira fase. Sabe por quê? Porque é uma imunidade religiosa. A imunidade religiosa passou por uma transformação muito recente, que foi a inserção da Emenda Constitucional 112 de 2022. Pois é, vamos lá falar o que é a imunidade religiosa. Em primeiro lugar, a imunidade está no texto constitucional. Se você memorizou isso na faculdade, ótimo. Se não memorizou, eu vou te dizer aqui. Imunidade está sempre na Constituição Federal e isenção está sempre fora do texto constitucional. Está sempre numa norma infraconstitucional, aquela produzida pelo legislador, ordinário ou complementar, tanto faz. Então, imunidade está na CF e isenção está na lei, ordinária ou lei complementar. Só que aí é o seguinte, a Constituição Federal, lá no artigo 150, em especial no inciso 6, trouxe um rol de imunidades. E uma das imunidades que existe ali é a imunidade religiosa, essa que a gente vai estudar. A imunidade genérica, que é essa que está no inciso 6, ela fala que só os impostos são alcançados por essa impossibilidade de cobrança de impostos. Somente os impostos são imunes neste rol. As demais espécies tributárias, como taxa de lixo, por exemplo, são devidas para todas as pessoas que estão alcançadas neste rol. A instituição religiosa, que está na linha B, que faz parte dessa listinha, este rol de pessoas imunes, ela não paga impostos. E ela não paga nenhum imposto, queira você ou não, tenha preconceito ou não. Não paga imposto de importação, exportação, IP, IOF, IRPJ, não paga nada. Nem importação, professora, nem exportação, nem ICMS não paga. Existe uma imunidade que está prevista desde 1988, cláusula pétrea, não pode nem ser objeto de emenda constitucional, de alteração por emenda constitucional, que prevê essa imunidade dos templos religiosos. Sejam eles criados aqui no Brasil, sejam religiões trazidas de fora do nosso país, não importa, existe uma imunidade. E ainda quando a igreja aluga o imóvel dela para terceiro, na condição de proprietária, ela permanece imune ao IPTU, quando o valor dos aluguéis é revertido às atividades para as quais esta instituição foi criada. Então, pagamento dos prestadores de serviços, das coisas que são realizadas ali, né? Naturalmente, ninguém vive de luz, de fotossíntese, né? Do sol que brilha. Pois é, as pessoas que trabalham ali, que são funcionários, empregados, prestadores, recebem um valor. E quando a gente pensa na possibilidade de criação de novos templos, reforma dos templos, envio de missionários para lugares do Brasil, para fora do Brasil, isso não se faz, pessoal, sem os dízimos que são pagos e também, às vezes, com o fruto de aluguéis dessas propriedades da instituição religiosa. Então, mesmo que alugada a terceiros, permanece imune o IPTU, súmula vinculante 52. Pois é, mas não é dela que eu vou falar, não. Ela pode aparecer na tua prova, mas o que vai aparecer na tua prova mesmo, sabe o que é? A Emenda Constitucional 116 de 2022. Tem que anotar, professora? Não precisa, você está na primeira fase. O que você precisa pensar é o seguinte: antes da emenda constitucional, a instituição religiosa estava imune porque ela era proprietária, porque a imunidade alcança a propriedade, os serviços da instituição religiosa, o comércio da instituição religiosa. Somente a propriedade estava alcançada pela imunidade, só a propriedade. Mas agora, com a emenda constitucional, quando a gente tem locador e locatário, e aí a instituição religiosa está na posição de locatária, ou seja, ela locou um imóvel para a realização dos seus cultos, organização de determinados eventos que ela realiza, ela na posição de locatária também tem imunidade. Foi isso que a emenda constitucional de 2022 fez. Fazer com que a instituição religiosa, além do que já havia sido previsto, como proprietária ser imune, ela também será alcançada pela imunidade de IPTU quando ela estiver na posição de locatária. Então, o que você precisa assinalar como alternativa correta na sua prova? Lembrando que a correta que você vai assinalar, não é incorreta. Você vai assinalar a alternativa da seguinte forma: a instituição religiosa, quando loca um imóvel na situação de proprietária, é imune ao IPTU. Quando ela loca terceiros e converte aqueles aluguéis, as atividades para as quais ela foi instituída, gastos, despesas, ela também tem imunidade, continua sendo imune ao IPTU.
E quando ela é a pessoa que é a locatária daquele imóvel, ela não é a proprietária, ela também tem imunidade PTU. Eu acho que essa questão vem para sua prova, porque ela ainda não apareceu. Ela é nova, jovem e tem tudo para ser cobrada na sua primeira fase. Então, imunidade religiosa faz parte do rol das imunidades genéricas que alcança apenas os impostos. Se aparecer lá na prova que a instituição religiosa não paga taxa de lixo, sai dessa alternativa, foge dela, porque ela está incorreta e você precisa, na sua primeira fase, localizar apenas a alternativa correta, tá bom? Então, sobre imunidade religiosa é isso que eu preciso te dizer. Boa dica, né? Vamos para a próxima?